Como na Covid-19 foi necessário ampliar os esforços para o combate, também deverá ser feito também em relação ao aquecimento global. Como incentivo à pesquisa, é preciso produzir eletricidade com zero emissões de carbono, fabricar produtos, cultivar alimentos, refrigerar e aquecer prédios e transportar as pessoas de maneira sustentável. A semente precisa ser resistente às variações climáticas para a produção de alimentos, inclusive para a agricultura de subsistência comunitária, para oferecer menor risco à saúde humana e ao mesmo tempo combate à fome global. E de fato relevante é tornar as energias renováveis mais baratas e confiáveis para que possam suplantar não apenas no aspecto político a indústria dos combustíveis fósseis que subsiste em um cenário econômico artificial em virtude de não precificação do carbono em escala global. As externalidades negativas geradas pelas emissões precisam ser consideradas. A tributação sobre o carbono e um sólido mercado de capital de trade, instrumento essencial para o combate ao aquecimento global, ainda gatinhos se analisar a economia mundial. A cidadania pode também fazer a sua parte ao optar por carros elétricos ainda muito caros ou comer menos carne. As pessoas podem dar sinalização ao mercado, ou seja, ao mostrar interesse ou desinteresse, estimula ou desestimula a produção e o comércio. É natural que recursos que antes eram alocados para produtos derivados de fonte emissora desloquem-se para a produção e comércio sustentáveis. Esse movimento de mercado estimulado por Nudgers certamente pode gerar produção em larga escala e diminuir o preço dos produtos descarbonizados. Esse recado também precisa ser passado aos investidores para financiar empresas verdes e inovações que serão necessárias para que possamos chegar às emissões negativas. Quando estou fazendo referência aos investidores, incluo entre eles o Estado, que tem um papel central para o estímulo da pesquisa nas quais a iniciativa privada não tem interesse inicial. O cidadão, nas suas residências, os entes privados e estatais nos seus estabelecimentos precisam trocar suas lâmpadas incandescentes por outras de LED, instalar termostato inteligente, melhorar o isolamento térmico da janela, adquirir eletrodoméstico eficiente ou trocar, no caso em que possível, sistema de aquecimento e de resfriamento por bombas de calor. As construções públicas e privadas podem usar aço reciclado e utilizar material de construção com desempenho superior em isolamento térmico. A cidadania precisa envolver-se na criação de políticas públicas sustentáveis. Deve existir um incremento igualmente na parceria público-privada para que esteja comprometido com a descarbonização gradual da economia. As grandes companhias devem ter como meta a emissão negativa e apoiar o financiamento para a ciência básica e para o programa de desenvolvimento de pesquisa aplicada. Uma visão utilitária derrubou as pesquisas de desenvolvimento corporativo solidário nos últimos anos. Os programas de pesquisas governamentais devem se aproximar dos empresariados para que a pesquisa que se concentra nas ideias com mais chance de transformar-se em produtos sustentáveis. Embora nem sempre a pesquisa governamental gere ganhos sociais iniciais, ela deve ser incentivada e apoiada pelo setor privado, para que se amplie a chance de inovações verdes. Somada essa medida, deve o Estado adotar, levando em consideração o pior do cenário possível e os valores atendentes à dignidade da pessoa humana que não pode ser especificado. Em uma análise de risco, medidas de precaução e de prevenção que são de custo baixo, se comparado aos riscos de catástrofe, incluindo a irreversibilidade desta causada pelas emissões antrópicas de gases de efeito estufa. Uma indicação que evidencia o progresso atingido por uma cidade ou região é a ausência de lixo nas ruas. A ausência de lixo nas ruas, a existência de esgoto, água de boa qualidade e ar puro. Estas são as características de muitas regiões desde a época do Império Romano e que caracteriza hoje a cidade dos países industrializados. Por esta razão, as preocupações com a qualidade do ar e da água, a destinação adequada do esgoto e do lixo, bem como a eliminação dos resíduos tóxicos, dominaram a agenda ambiental até recentemente. Mesmo em países em desenvolvimento, onde um esforço considerável tem sido feito nesse sentido, a ação das agências fiscalizadoras de qualidade ambiental, como a CASTEB, tem sido bastante eficaz. Com esses problemas ambientais, contudo, são de caráter local, autoridades municipais e às vezes estaduais são responsáveis pela medida tomada
e arca com seu custo de forma direta ou indireta. Se não houver interesse em empenho dessas autoridades, as ações não serão implementadas. É inútil esperar que os habitantes dos países ricos paguem pela limpeza do ar de São Paulo ou das águas do Rio Tietê, cuja poluição não os afeta. No máximo pode-se conseguir deles auxílio de caráter filantrópico, que são os pequenos, ou empréstimo do Banco Mundial, que precisarão ser pagos. Tal situação está mudando devido à emergência. Um tipo novo de problema ambiental que é a poluição global. Sucede que a emissão de gases como dióxido de carbono, que é o resultado da combustão de carvão, petróleo e gás, está aumentando e mudando a composição da atmosfera. Esses gases, mesmo emitidos na China, circulam por toda a atmosfera e por sua presença afeta não só os chineses, mas também a população dos países industrializados. O seu efeito é de atuar como um cobertor que impede o calor de escapar da superfície terrestre para o espaço, fazendo essa sua temperatura subir. Este fenômeno físico, assim chamado efeito estufa, que explica por que o interior de um automóvel fica tão quente no dia ensolarado, mesmo no inverno. O que ocorre é o seguinte: a atmosfera é transparente à luz solar e assim a radiação que vem do Sol e torna o nosso planeta habitável atinge o solo sem problemas, onde é absorvida e remetida sua forma de calor. Sucede que a atmosfera é um isolamento térmico e não deixa esse calor escapar. A atmosfera é um isolamento térmico pela presença de uma pequena porcentagem de dióxido de carbono que nela é existente, cerca de 370 milhões de volume. Sucede que essa porcentagem está aumentando porque um dos principais efeitos da ação humana no meio ambiente é queimar combustível fóssil e lançar dióxido de carbono na atmosfera. Desde o início da evolução industrial, cerca de 200 anos atrás, a quantidade desse gás na atmosfera já aumentou 30%. Acredita-se que irá dobrar nos próximos 50 anos. Com isso, prevê que a temperatura da Terra deverá assumir 1 ou 2 graus centígrados, que deve bastar para causar grandes alterações no clima terrestre. As atividades industriais do Brasil contribuem pouco para as emissões mundiais do carbono, mas a extensão do desmatamento da Amazônia chega de 15 mil km² por ano. Coloca o país entre os 10 maiores emissores mundiais desse gás. É por essa razão que em 1992, no Rio de Janeiro, foi adotada a Convenção sobre o Clima. De acordo com ela, os países industrializados deverão reduzir suas emissões de gases que provocam efeito estufa para os países em desenvolvimento. Não estão sujeitos a tais limitações porque seu crescimento econômico exige maior consumo de combustíveis fósseis.